No episódio anterior de Ati, dizem que o imperador Claude enlouqueceu depois da morte da imperatriz. E desde então o palácio se tornou um inferno. Eu estou viva? Epa, eu virei um bebê? Eu sou a Thanasia? Preciso fugir antes que ele me encontre. Essas joias vão ser meu passaporte para fora daqui. Um palácio abandonado? Parece bom, vai ser meu esconderijo. Oh, quanto ouro! Mas por que essa sensação? O que esse inseto faz em meu palácio? Epa, o que foi que eu fiz? Trêmula diante dos frios olhos azuis do imperador, Ati não conseguia pensar em absolutamente nada. Seu corpo inteiro estava congelado pelo medo. Foi então que, surpreendentemente, Claude quebrou o silêncio. Esse rosto. Os olhos azuis dele se estreitaram lentamente. Eu já vi esse rosto antes. Ati sentiu o coração parar. Foi aquela dançarina de Siodona. A expressão dele escureceu. Você se parece demais com aquela maldita. Ati ficou completamente chocada. Por que eu encontrei o Claude agora? Eu só tenho 5 anos. Não era para isso acontecer ainda. Ela tentava desesperadamente entender o que estava acontecendo. Na história original, eles só deveriam se encontrar quando ela tivesse 9 anos. Bem, não importa de quem você veio. Continuou Claude friamente. A sua majestade, interrompeu Félix, o cavaleiro ruivo que servia como guarda pessoal do imperador. A preocupação no rosto dele era evidente. Parecia temer a reação de Claude diante da criança. Mas Claude simplesmente se aproximou. Então, segurou o queixo da menina, erguendo lentamente seu rosto para observá-la melhor. Agora eu me lembro. Aquela mulher chamou você de Atanásia. No instante em que ouviu aquilo, Ati gelou até o fundo da alma. O olhar assustado de Félix só piorava ainda mais a situação. Claude então continuou. Naquela época, você era apenas um insetinho, incapaz de sequer erguer a cabeça. As palavras dele faziam surgir uma lembrança nela. Uma memória do massacre do Palácio Rubi. O chão coberto de sangue. As empregadas ajoelhadas, chorando desesperadamente e implorando por misericórdia. E no centro de tudo, um pequeno bebê recém-nascido, envolto em um lençol branco manchado de vermelho. Claude observava aquela criança sem qualquer emoção. Essa coisa se chama Atanásia. No Império de Obélia, nomes ligados à imortalidade eram reservados exclusivamente ao herdeiro oficial do trono. E somente o próprio imperador poderia concedê-los. No dia em que destruiu o Palácio Rubi, Claude pretendia matar Atanásia, mas o nome que Diana dera à filha acabou impedindo aquilo. Inacreditável. Quanto tempo essa coisa conseguirá sobreviver carregando esse nome? De volta ao presente, Claude encarava Ati silenciosamente. Você cresceu bastante. Ati tremia nos braços dele. Cresceu bastante? O que isso quer dizer? Ele estava esperando eu crescer só para me matar? Ela mal conseguia respirar. O que há de errado com esse cara? Ele devia estar me ignorando. Por que ele está me dando tanta atenção agora? Foi então que algo caiu das roupas dela. Um tilintar agudo ressoou e chamou a atenção dos presentes. Pequenos saquinhos espalharam-se pelo chão. Ouro, joias, pedras preciosas. O silêncio tomou conta do salão. Ati arregalou os olhos. Ah, não! Cláudia baixou lentamente o olhar e um pequeno rubi havia parado bem diante dos sapatos dele. Então, ele esmagou a pedra com o pé sem qualquer dificuldade. Os fragmentos do rubi espalharam-se pelo chão. Ati quase morreu de medo. Claude voltou a se aproximar dela lentamente. Então ergueu as mãos e Ati entrou em pânico. É agora. É agora que eu vou de arrasta.
Mas ao invés de matá-la, Claude simplesmente a levantou nos braços. Ati congelou. Claude a encarou por alguns segundos antes de comentar friamente. Você é pesada. O quê? Suas bochechas são realmente rechonchudas, mas eu não esperava que fosse tão pesada assim. Ati ficou completamente indignada. Rechonchuda? Pesada? Depois de me ignorar a vida inteira, é isso que você tem para dizer? Ela gritava mentalmente. Seu bastardo de sangue frio, você só se importa com a Jeanette. Você nem considera Thanásia sua filha. Mas por fora, continuava imóvel de medo. Claude então estreitou os olhos. Agora me diga, o que estava fazendo no meu palácio? Ati congelou completamente. Seu palácio? Ela finalmente percebeu algo aterrorizante. Ela havia entrado justamente no palácio proibido do imperador. Mas é claro, na história original, Athanase entrou no palácio dele porque ficava próximo ao Palácio Rubi. Como que eu não pensei nisso antes? Claude continuava encarando a menina silenciosamente. Então, seus olhos se desviaram lentamente para a estátua dourada próxima dali. Ati congelou. Na nádega direita do querubim de ouro maciço, havia marcas de mordida. As marcas dos dentinhos dela. Ela provavelmente achou que fosse um brinquedo, comentou Félix, tentando aliviar a situação. Mas Ati já estava em completo desespero interno. Pronto. Agora eu vou ser executada por destruir uma estátua do Palácio Imperial. Cláudia observou a estátua por mais alguns segundos antes de responder friamente. Ela deve ter se perdido enquanto brincava. Então, sem qualquer cerimônia, entregou Ati nos braços de Félix. Carregue-a, ordenou. Félix pareceu surpreso. Ati também. Ela simplesmente não conseguia acreditar que ainda estava viva. Eu deveria servir chá, minha convidada, declarou Claude calmamente, enquanto fazia sinal para que Félix o seguisse. Pouco tempo depois, Ati estava sentada em um luxuoso sofá de uma enorme sala de estar. Suas pequenas pernas balançavam nervosamente enquanto ela encarava a mesa diante de si. Bolos, doces, biscoitos, chá fresco. Tudo havia sido servido em abundância. Do outro lado da mesa, Claudia observava em silêncio, completo tédio estampado no rosto. Toda vez que ele a encarava, Ati desviava o olhar imediatamente, até que começou a soluçar baixinho de nervoso. Claudia, então, suspirou entediado. Isso é tedioso. Ati entrou em pânico. Tedioso? Ele vai me matar porque eu não sou divertido o suficiente? Desesperada, reuniu toda a coragem que tinha. Então abriu o sorriso mais fofo que conseguiu fazer. A Ati pode conversar. Claude voltou novamente a atenção para ela. Finalmente ouvi sua voz. Ele inclinou levemente a cabeça. Por que ficou em silêncio esse tempo todo? Félix tentou ajudar. Sua Majestade, crianças da idade da princesa normalmente são muito tímidas. Claude pareceu genuinamente surpreso. Então é assim? Ati quase explodiu de indignação. Até adultos ficariam em silêncio na sua frente, seu otário. Mas por fora, continuava sorrindo como um anjinho. Só me deixe ir embora, por favor. Cláudia, então, se recostou no sofá. Mesmo mantendo o olhar frio de sempre, parecia observá-la com interesse renovado. Mas a aura intimidadora dele continuava sufocante. Como um dragão observando uma presa pequena demais para fugir. Então, de repente, Claudia ordena. Félix, saia. Ati entrou em choque. Ela observou o cavaleiro fazer uma reverência antes de caminhar em direção à porta. O último olhar preocupado que Félix lançou para ela só piorou tudo. Não, volta aqui. Mas ele saiu. E Ati ficou sozinha com Claude. O imperador então voltou a falar. Você disse que se chama Ati. Imagino que seja um apelido. Athanásia. É um nome tanto, não acha? Ele estreitou os olhos. Você sabe, ao menos, o significado dele? Ati sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro. A conversa estava indo para um caminho extremamente perigoso. Então, decidiu fingir demência. Mas, internamente, sabia muito bem. Athanásia era um nome reservado apenas ao governante legítimo de Obélia. Claude continuou friamente. Sua mãe ousou dar esse nome a você.
E ainda por cima sendo uma menina. Se ela não tivesse morrido no parto, teria eu mesmo tido os membros dela arrancados por isso. Ati ficou em choque, mas percebeu outra coisa. Claude claramente guardava rancor daquele nome. Imperadores de Obélia recebiam nomes ligados à eternidade e imortalidade. Somente herdeiros oficiais podiam recebê-los. Claude, por não ser filho da imperatriz, jamais teve direito a um nome imperial legítimo, mesmo após tomar o trono à força. Ati começou a entrar em pânico. Ele vai me matar por causa do meu nome, com certeza vai. Então, imediatamente fez a expressão mais inocente possível. Precisava parecer completamente inofensiva. Claude interrompeu os pensamentos dela. Por que está apenas sentada aí? Coma, Ati olhou nervosamente para os doces. Seu estômago estava completamente embrulhado. As mãozinhas tremiam. Então Claude a encarou perigosamente. Pedi que trouxessem tudo que as crianças gostam. Se você não comer, vou punir o cozinheiro. Que tipo de ameaça é essa para uma criança? Mesmo horrorizada, Ati começou a comer. Obrigada pela comida. Ela enfiava tudo garganta abaixo, enquanto tentava desesperadamente sobreviver. Nem conseguia sentir o gosto dos doces. Mas tinha medo de que alguém fosse machucado se deixasse a comida no prato. Então continuou sorrindo fofamente, mesmo querendo fugir dali o mais rápido possível. Claude observava tudo atentamente. Então comentou: Você sabe usar os talheres? Ati imediatamente ficou tensa. Quem ensinou você? Lily. Claude ficou em silêncio por alguns segundos. Então se lembrou de algo. 5 anos antes, Lily Orc havia se ajoelhado diante dele, implorando para cuidar de Athanase. Ati ficou emocionada. Lily realmente havia protegido ela o tempo inteiro. Claude então comentou friamente: As únicas pessoas que sobreviveram depois de entrarem em meu caminho foram sua mãe e Lily Orc. Ati sentiu ainda mais medo. Eu definitivamente vou morrer aqui. O silêncio voltou a dominar o salão. Então Claude perguntou de repente: Você ao menos sabe quem sou eu? A pergunta pegou Ati completamente desprevenida. O garfinho caiu de suas mãos. Ela não fazia ideia do que responder. Qualquer resposta errada poderia matá-la. Então finalmente percebeu. Aquilo era um teste. Claude estava avaliando se ela merecia viver ou morrer. Talvez a Athanase original também tivesse passado por algo parecido aos 9 anos. Ati desesperadamente tentava pensar em algo interessante para dizer. Precisava mantê-lo entretido. Então, sem perceber, acabou deixando escapar. Pai? O desespero tomou conta dela imediatamente. Acabei de assinar minha sentença de morte. Mas Claude não mudou de expressão. Apenas inclinou levemente a cabeça, pensativo. Foi então que Ati teve uma ideia. Jeanette era adorada por Claude na história original e sempre chamava carinhosamente de papai. Então Ati decidiu apostar tudo naquela jogada. Papai? Claude arregalou os olhos levemente. Parecia genuinamente surpreso. Percebendo que ainda não tinha sido executada, Ati aproveitou a oportunidade. Papai! Dessa vez, abriu o sorriso mais brilhante que conseguiu fazer. Mesmo internamente pensando, talvez eu só esteja criando uma forma diferente de morrer. Mas, surpreendentemente, ela sobreviveu. Claude ordenou que Félix levasse Ati de volta ao Palácio Rubi. E quando chegaram, o palácio estava um caos. Lily e as criadas estavam desesperadas procurando pela princesa desaparecida. Quando viram Félix carregando Ati, o olhar delas foi imediatamente hostil. Ati ainda guardava rancor por ele tê-la abandonado sozinha com Claude. Então decidiu que ele merecia sofrer um pouco. Se vira sozinho. Mas Félix conseguiu desarmar toda a situação rapidamente. O imperador deseja que a princesa visite o seu palácio com frequência. A notícia emocionou Lily e as criadas. Finalmente o imperador parecia reconhecer Athanase. Mas Ati, essa não conseguia compartilhar daquela felicidade. O que aquele otário quer comigo agora? No dia seguinte, Ati e Lily estavam novamente diante do imperador. Claude cumprimentou Lily calmamente. Faz muito tempo, Lily Orc. A governanta fez uma reverência impecável.
Claude então declarou: até agora eu não fui capaz de dar a devida atenção à minha filha por causa dos assuntos da corte. Ati quase explodiu internamente. Mentira! Você simplesmente não se importava. Mas Claude continuou. Mesmo assim, Athanasia cresceu saudável graças aos seus cuidados. Lily parecia emocionada. Então, para o completo horror de Ati, Claude concluiu: mas de agora em diante, eu mesmo cuidarei da princesa. E assim termina mais um capítulo de Who Made Me a Princess. E sinceramente, Ati quase morreu umas 50 vezes nesse episódio. Mas o mais surpreendente foi que Claude não matou ela. Muito pelo contrário. Pela primeira vez, parece que o imperador começou a se interessar realmente pela própria filha. Mas será que isso é realmente bom? Porque, assim, se tratando de Claude, qualquer atenção dele pode acabar se tornando extremamente perigosa. E agora que ele decidiu cuidar pessoalmente da nossa Ati, a pequenininha provavelmente vai precisar sobreviver ainda mais perto do homem que está destinado a matá-la. Então não percam o próximo capítulo que estreia amanhã às 19 horas aqui no Velori Stories. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder os próximos capítulos dessa história. E não se esqueçam de conferir também o link do Audible na descrição. Além de ajudar muito o canal, vocês ainda podem testar grátis e descobrir histórias incríveis para ouvir no dia a dia. Nos vemos amanhã!